Olá, pessoal! E aí, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito especial. Sabe por quê? Eu estava pedindo para Deus uma luz e eu encontrei uma amiga. Fazia muito tempo que eu não via ela. E depois de 2 dias que eu pedi para Deus, ela veio conversar comigo, Dri. Eu tô passando por uma fase muito difícil e eu queria saber onde eu tiro força. E aí eu falei para Deus assim, eu entendi o seu sinal. Então o vídeo de hoje vai ser Encontre sua força. Eu vou dar exemplos, vou dar dicas e garanto que vocês vão adorar. Vem comigo. Essa minha amiga e você, possivelmente, eu não sei por que você está passando, mas ela e nós precisamos muitas vezes de força. Força para se manter em pé. Força para conseguir mais um pouquinho segurar com as mãos aquilo que você está tentando aguentar. Sabe, tem momentos na vida da gente que nós precisamos de força. E aí você me pergunta, Dri, como eu consigo essa força? A força não é algo que a gente nasce. Nós não nascemos fortes. A força, ela vai adquirindo com a experiência, ela vai se adaptando com a vida. E a pessoa que tem mais força é aquela que tem um projeto, algo que ela sonha e ela foca e ela faz tudo para conseguir aquilo, a toda força até conseguir aquele sonho. Mas tem momentos que não é fácil. Por isso que eu estou aqui hoje para ajudar vocês. Tem uma frase de Mahatma Gandhi que ele fala assim: a força não provém da capacidade física, a força provém de uma vontade indomável. E sabe quando a gente sabe quando tem força? Quando a única alternativa que você tem é ser forte. Quando você não tem como contar com ninguém, sabe? Você tem que ser forte. Eu passei por isso na minha vida. Quando o meu pai faleceu e o meu irmão era muito novo, meu irmão tinha 10 anos e a minha mãe ficou desesperada e o meu outro irmão também era novo. Eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que ser forte para mim e forte para ajudar as pessoas. Foi assim que eu comecei a sentir essa força, sabe? E eu falo assim que Deus, Ele faz o impossível pra gente. Nós podemos pedir o impossível para Deus, mas Ele só fará depois que nós fizermos o possível, depois que a gente usar a nossa força, entende? Então nós precisamos, por mais difícil que tenha essa situação, nós precisamos ser forte. E algo que eu acho muito interessante junto com a força para ajudar vocês também a entender seria a paciência e a persistência. Então você tem que lutar, tem que ter paciência e persistência. E para ajudar, eu vou contar uma parábola de um samurai. Linda essa parábola. Era uma vez um filho de um mestre de espadas chamado Matsumoto. O pai dele achou que ele não tinha jeito nenhum para ser mestre de espada. Então, ele pegou e foi para o Monte Futara, onde tinha um famoso samurai chamado Takashi. Ele falou: mestre, eu quero ser um mestre de espada. Quanto tempo que eu levo? Takashi disse: eu acho que você não tem dom para ser um mestre de espada. Seu pai tem razão. Mas, mestre, se eu me dedicar muito, se eu me esforçar, será que eu vou ser um mestre? Quanto tempo? Aí Takashi disse: se você se esforçar muito, talvez 10 anos. Mas, mestre, eu não posso esperar tanto tempo. O meu pai, ele está envelhecendo.
e eu faço tudo para o mais rápido possível para se tornar um mestre de espada. Aí Takashi disse, bom, pensando assim, eu acho que uns 30 anos. Mas mestre, mas por quê? Primeiro você fala 10, depois você fala 30. Aí o mestre sabiamente disse, é difícil porque para um homem como você, com tanta pressa para chegar nos resultados rápidos, raramente vai conseguir o que você quer no prazo que você deseja. Então, Matsumoto finalmente entendeu que estava sendo repreendido pela sua impaciência. Então ele disse, eu aceito. E aí ele prometeu para o mestre que ele ia ajudar o mestre sem tocar e sem falar sobre espada. Matsumoto, ele cozinhou para o seu mestre, lavou louça, limpou o pátio, cuidou do jardim, tudo sem nunca tocar no assunto. E aí, passou 3 anos. Pensando no futuro, Matsumoto começou a ficar triste. Mas um dia, enquanto ele estava limpando o pátio, Takashi veio e atingiu ele brutalmente com uma espada de madeira. No outro dia, enquanto ele estava cozinhando arroz, Takashi fez a mesma coisa. Veio de surpresa e o atingiu. E aí, a partir disso, dia e noite, não tinha nenhuma vez que Matsumoto não estava teria que se proteger e também lutar contra Takashi. E aí, ele aprendeu tão rápido que deu um sorriso no rosto do seu mestre. Matsumoto se tornou o melhor mestre de espada da província. Então, pessoal, Matsumoto, ele entendeu que para ter força, para lutar, primeiro precisa ter paciência e persistência. Ele aprendeu tudo da arte da espada, mas ele aprendeu também que precisa amar cada movimento que tem. Então, pessoal, agora, como eu disse no começo do vídeo, que eu vou dar o exemplo que eu vou dar para vocês não é meu. O apóstolo Paulo, ele para mim foi um dos mais fortes que eu li e pude aprender com ele. Ele diz assim, no Coríntios 2, capítulo 11, versículos 23 em diante. Ele diz assim, eu trabalhei muito mais. Eu fui encarcerado. Eu fui exposto à morte várias vezes. Levei 39 açoites. Fui apedrejado. Sofri perigos no mar, no rio, no deserto, na cidade. Sofri perigos com assaltantes, com falsos amigos. Eu trabalhei arduamente. Senti fome, senti sede. Passei frio e passei por nudez, naufrágios e constantemente tenho uma preocupação muito interna sobre todas as igrejas. Paulo foi um exemplo de força. A vida dele foi essa força, essa luta. Odri, mas por que ele conseguiu isso? Porque além de ter paciência, persistência, ele também tinha um objetivo. O sonho dele era ter a missão de Deus. Ele também tinha fé. E quando ele desanimava, ele pedia essa força para Deus. Então, pessoal, eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Se você está passando por doença, por traição, por morte, eu não sei o que você está passando, mas Deus me pediu para falar para você hoje, força. Saia desse sofrimento e tenha força. E se você achar que a tua força está ficando fraca, está se acabando, olhe para o céu e peça socorro para Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te dar a força que você precisa para enfrentar tudo, a força que você precisa para sair desse sofrimento. E eu garanto que você tem essa força. Eu saí
de vários sofrimentos, mas foi com a minha busca, com a minha oração, pedindo para Deus essa força. E todos nós temos Deus com a gente. Eu desejo do fundo do coração que você consiga superar com muita força. Se vocês gostarem desse vídeo, compartilhem com aquelas pessoas que precisam dessa força. Se inscrevam, acione o sininho e não deixe de me seguir no Instagram, que todas as semanas estou postando lindas frases para vocês, tá? Espero vocês no próximo vídeo.